E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estoque mínimo, é uma aula dividida em duas, nós vamos tentar fazer a primeira parte aqui com os slides e o segundo nós vamos fazer com o Excel, tá bom? Minha voz não está muito boa, mas nós vamos tentar assim mesmo, tá ok? Então vamos nessa, é uma forma diferente, eu estou usando agora o PowerPoint, em vez de usar na mão, eu vou fazer uma coisa diferente, vai aparecer os slides aqui do lado, tá bom? E vamos ver se dessa forma fica mais fácil, fica legal. E vocês me dão um toque, dão um retorno se acharam legal ou não. Tá? E brincando com o pessoal do YouTube aí, dá o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber novos vídeos assim que eles forem postados. Quem diria que eu ia virar youtuber? Vamos lá. Então, beleza. Vamos pegar primeiro um caso, tentar estudar o caso da loja do seu Manuel, que vendeu sacos de cimento. Então ele vendeu 5.900 sacos de cimentos ao longo do semestre, variou de 10 a 90 sacos por dia, teve dia que foi 10, teve dia que foi 90, etc, etc. Tá? O período de atendimento dele é de 7 dias, ou seja, se ele pedir cimento, vai demorar 7 dias para ele receber. Tá? E nós medimos o que aconteceu com ele durante 126 dias, que foi mais ou menos isso aqui. Ó. Tá vendo o gráfico como está errático assim? Então teve dia que vendeu mais, teve dia que vendeu menos, assim por diante. Então o que acontece? O seu Manuel pode querer, no momento, falar assim, qual foi o maior volume de vendas que eu tive? 90. Então eu vou manter um estoque mínimo de 90. Tá? Mas a pergunta é, quantos dias será que dura esse estoque mínimo de 90? Ou não, então eu quero 10 dias de estoque ali para guardar. Quanto que é esse volume? Então seria mais interessante a gente pautar isso na base da estatística, na base do cálculo, considerando uma probabilidade de erro ou uma probabilidade de falta ou não. Se você quiser que nunca falte, você enche o seu armazém de material e nunca vai faltar. Né? Só que isso tem um custo, você vai ficar com capital investido ali dentro. Se você quiser correr um risco elevado, você deixa o estoque mínimo possível, aí um dia pode chegar um cliente e não ter produto e você não vende. E o pior tipo de falta de receita ou de prejuízo para uma loja é deixar de vender, né? Porque o cliente entrou na loja, é muito importante tentar concluir a venda, ok? Então esse gráfico mostra como é que ele é errático, que teve dias que chegou a 90, teve dias que chegou a 10 e a maioria ficou ali perto dos 50 sacos por dia. Essa aqui é a distribuição, você vê que a média, essa distribuição, né? Ela é bonitinha assim, ela em média ficou ali nas 50, teve uma pequena variação. E nós vamos tentar entender isso matematicamente, como é que ela fica, tá? Como é que ela vai ficar? Vamos calcular isso. O que o seu Manuel fez? Quer dizer, o engenheiro de produção dele, o administrador dele fez. Ele pegou assim, quantos dias nesses 126 teve 10 sacos de venda? Então ele contou lá, deu 9. Quantos dias nesses 126 dias, nesse período, teve 20 sacos vendidos. Foram 12. E assim por diante ele foi contando. Depois disso, ele multiplicou os dois e chegou a 90. O que é isso 90? São 10 sacos vezes 9 dias que aconteceram. Esses 10 vendas de sacos, ou seja, durante 9 dias aleatórios, ao longo dos 126 dias, foram vendidos 10 sacos por dia. E 20 deu 240. 12 dias aconteceram de vender 20 sacos por dia. E assim sucessivamente. Até chegar, por exemplo, ali em 60 sacos, aconteceram durante 19 dias, 50 durante 27 dias, assim por diante. Então chegamos a um total de 5.900 sacos de cimento. Tá? E agora nós vamos tentar fazer uma ordem percentual disso. Mais um cálculo para vocês verem de onde saem essas contas. E aí está o resultado. Tá? Chegamos ali em 90, 330 e vai acumulando. Observe até chegar no valor final, que é 5.900. Tá bom? Próximo passo é fazer o acumulado. O acumulado, o que é? O primeiro mais o do lado. Então lembra, primeiro dia foi 90, no segundo dia foi 240. Então 240 mais 90, o acumulado até o segundo dia foi 330. Né? No terceiro dia, com os 330 que já tinham sido vendidos, no terceiro dia, no terceiro nível, né? Nós tivemos ali 480 com 30 sacos por dia, então nesse aí tivemos um acumulado de 810, 330 mais 480, legal? E aí depois, feito isso, nós vamos fazer o percentual,
converter isso em percentual. Então, no primeiro 10 sacos por dia representam mais ou menos 1,53% do tempo, que é 90 dividido por 5.900. 20 sacos, que deu ali mais ou menos 330 sacos no total que foram vendidos, representam 5,59% do tempo. Tá? E assim sucessivamente até chegar em 100%. Tá bom? E aí nós tivemos essa curva aqui, dá uma olhada aqui, ó. Né? 0, 10, 20, 30, 40, ele vai somando nas colunas, olha as colunas aqui do lado, e nós temos uma linha vermelha, essa linha vermelha é o acumulado em percentual. Né? Então o azul é numérico, a barra azul está seguindo o eixo azul, do lado direito, do lado esquerdo que vocês estão olhando. E a linha vermelha está ao lado direito, ela corresponde ao percentual, que está chegando ali em 100%. Pois bem, vamos olhar só para a linha vermelha. Como é que a gente faz? Qual é a chance que a gente quer assumir que pode ou não perder venda? Então vamos supor que o seu Manuel opte por 60%. Então ele quer ter uma probabilidade de 60% do tempo ele ter material em estoque. Ok? Então, de novo, ele quer atender uma probabilidade de 60% do tempo ele ter estoque dentro da loja. E correr um risco de 40% dos dias durante o semestre dele não ter. Tá? Então ele está sendo bastante ousado nisso. Quando a gente pega o gráfico ali e puxa os 60%, encontra com a curva e desce. Eu vou fazer um pouco mais para cá, porque a figura deve estar lá. Pegamos os 60%, encontra com a curva e desce. Qual é o valor de consumo em 60%? Aproximadamente 65 sacos. Então, qual é a leitura? 60% do tempo, ou 60% daqueles 126 dias, 60% daquele semestre que foi medido, o seu Manuel vendeu 65 sacos ou menos por dia. Tá? Então, vamos de novo. 60% do tempo desses 126 dias, o senhor Manuel vendeu 65 sacos ou menos. Tá bom? Legal? Joia. Então, agora nós vamos calcular o estoque mínimo, o estoque de segurança. Como é que a gente calcula ele? Nós vamos usar essa equação que está ali. É o consumo na certeza que eu quero alcançar, que é 60%, menos o consumo médio, multiplicado pelo tempo de atendimento. Tá? Ou prazo de entrega, que seja. Legal? É essa equação. Vamos colocar os números aqui. Dá uma olhadinha. Então, nós temos 65, que é o nosso consumo de certeza, ok? E 47, que é a nossa média que nós calculamos lá antes, né? Que é a média deles, que são 5.900 sacos em 126 dias, dá 47 sacos por dia aproximadamente. Então, 65 menos 47 dá 18. 18 sacos vezes 7 dias, que é o prazo que demora, né, para entregar, são 126 sacos. Então, o estoque mínimo de segurança para o seu Manuel, para ele assumir uma probabilidade de certeza de 60% de ter estoque, é 126 sacos. Como é que funciona isso? Funciona simples assim. A média dele é 47 sacos por dia. Tem dia que é mais, tem dia que é menos e tal. Então, assim, quando ele faz o pedido de compra, vai demorar 7 dias para chegar. Nesses 7 dias, a média dele pode subir de 47 até 65, que ele vai ter material suficiente para vender, caso tenha uma aceleração. Ou seja, ele saiu da média de 47, acelera para 65 a venda, começa a vender mais, mas durante esses 7 dias ele consegue porque ele tem a diferença entre 47 e 65 durante 7 dias, dá 126. Essa é a leitura que a gente tem que fazer desse exercício, ok? Vamos lá. A gente vai fazer esse mesmo exercício agora no Excel, só que nós precisamos entrar num conceito de estatística, porque essa forma de cálculo é uma fórmula mais simples, mas nós temos ferramentas mais sofisticadas hoje, nós podemos fazer essa mesma distribuição que o seu Manuel fez, contando a quantidade de dias, nós podemos fazer isso usando o Excel. Para isso nós vamos usar essa curva, a curva normal ou curva de Gauss. Gauss é esse rapazinho que está entrando na foto aqui, está logo aqui provavelmente, que é Carl Friedrich Gauss. É um matemático alemão, na verdade eu acho que ele era austro-húngaro, não me lembro agora, que nasceu em 1771, não faz muito tempo, 1771. Quando ele tinha 10 anos de idade, o professor dele, como ele falava muito, não ficava muito no celular, no WhatsApp, então o professor dele lá em 1771
falou assim para a turma toda ficava no WhatsApp, era uma coisa de louco. E chegou para eles e falou assim, quer saber, vocês vão contar, vão somar de 1 a 100. Todo mundo. Aí todo mundo começou, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, assim por diante. Aí o Gauss olhou e falou assim, mas que coisa engraçada, né? Se botar uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. Quantas vezes isso aí se repete? 50 vezes. Então, 101 vezes 50, 5.050. Inventou a progressão aritmética com 10 anos de idade. Essa é a lenda que corre sobre o Gauss. Então, o Gauss, e depois dele fazer tudo isso, ele se transformou num grande matemático e criou essa distribuição de probabilidade, que é essa curva em forma de sino, né? Ela tem um máximo e um mínimo, né? O máximo é a média deles, e ficou conhecida como curva de Gauss de probabilidade. Agora, já no início do século XX, lá durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam fabricar um fone de ouvido para os soldados. Porque naquela época, sabe, né, já tinha celular, já tinha WhatsApp, então assim, o pessoal estava lá na batalha e falava assim, manda aí, manda um tanque pra gente, manda um avião bombear aqui, vou te mandar a localização do WhatsApp. Aí mandava a localização, aí vinha o avião, imagina, isso não existia. Então assim, todo batalhão de infantaria tinha com ele um cara que tinha que carregar um equipamento de rádio, ou às vezes o equipamento de rádio era muito grande, era deslocado. Então esse cara precisava de um fone de ouvido para entrar em contato com as pessoas, ficar falando, discutindo, né, se recebendo. E esse fone de ouvido era muito importante por causa do barulho. Só que assim, cada um tem uma cabeça, certo? Então os Estados Unidos, o governo americano, queria fabricar um fone de ouvido que se adaptasse à maioria dos soldados americanos. Aí eles pediram para a Bell Labs, que era uma grande empresa de telecomunicações, e a Bell Labs chamou o Stewart, que é esse matemático que está aparecendo na tela de vocês, o Walter Stewart, que já era um estatístico e tal, e ele, para desvendar esse mistério. O que o Stewart fez? Mediu a cabeça de 10.000 soldados. É isso mesmo que você está ouvindo. 10.000 soldados. Mediu a cabeça deles, fez a curva e percebeu que a curva ficou exatamente igual à curva de Gauss. E ele já vinha fazendo uma série de estudos e percebeu que na natureza esse comportamento é muito natural, é muito normal. Então por isso ele começou a chamar de curva normal, né? Então a gente tem esses dois nomes, curva de Gauss e curva normal, tá? Então essa curva, assim, quanto mais fechada ela é, você tem um desvio menor da média e os números ficam mais concentrados. Quanto mais aberta ela é, a variação em torno da média é maior e a curva fica mais espalhada. Então essas três curvas que você está vendo aqui em cima, né? Uma curva mais fechada, uma curva média e uma curva mais aberta. Nos tempos atuais de pandemia, a gente tem um exemplo muito legal, que é esse aqui eu peguei do G1, que é esse desenho feito pelo Hélio Gutovitz. Eu quis pegar um que tivesse na internet para vocês verem, né? Que é essa ideia do tal do achatar a curva. O que é essa ideia do achatar a curva? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, a curva mais alta, ela seria assim, o tempo médio de contágio. Então imagina a doença chegando no Brasil e não tendo isolamento social, não tendo nada, todo mundo sai pegando essa doença. Então o tempo médio de contágio, vamos imaginar que fosse 30 dias, ou seja, teve pessoas que já se contaminaram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quarto dia, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega a 30 dias, a maioria da população já pegou e depois isso vai decaindo. Certo? Só que nesse tempo muito grande, curto, a quantidade de pessoas foi tão grande que o sistema de saúde não consegue absorver, porque todo mundo ficou doente ao mesmo tempo. Então qual é a ideia? É achatar a curva. Achatar a curva e fazer ela ficar mais baixa, mais distribuída. Para ela ficar mais distribuída, essa curva, ela é a curva do quê? É a curva do tempo de contágio. Então, para eu aumentar o tempo de contágio médio, eu tenho que espalhar as pessoas. Porque se eu deixar elas todas próximas interagindo, o tempo de contágio é rápido. Uma pessoa contagia mais 3, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. Então, a aceleração é alta e o tempo de contágio é pequeno. Então, a curva fica restrita assim e muito alta. O que eu tenho que fazer para achatar essa curva? Eu tenho que fazer a média do que eu estou medindo, que é o tempo médio de contágio, ficar maior. Então, para isso, eu isolo as pessoas, eu distancio as pessoas para o contágio ser mais difícil. Então, assim,
o pessoal ir contagiando um pouco, e a média de consumo for tal que no pico dessa curva eu consegui ter a capacidade do sistema de saúde de atender todas essas pessoas. Então esse é um exemplo do mundo que a gente vive, dessa ideia de distribuição normal, de média e desvio padrão, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então essa curva mostra essa ideia de achatar a curva. Na verdade, esse achatar a curva é aumentar o valor médio de contágio do tempo e aumentar também a distribuição dele no tempo. Legal? Então aí, vamos lá. Bom, essa curva de Gauss ela tem uma característica. Na teoria assim, a curva perfeita, ela diz o seguinte: média mais desvio padrão até média menos desvio padrão, eu tenho 68% das ocorrências. Ou seja, olha para esse gráfico, nós temos, por exemplo, um produto que pesa 200 gramas. E nós vamos pesando esse produto, pesando, e vamos anotando. Quando nós calculamos a média do desvio padrão, nós encontramos um desvio padrão de 20. Então, 200 gramas e 20 gramas. Legal? Então, eu sei que entre média 200 gramas menos desvio padrão, que é 20, 180 gramas, e média mais desvio padrão, que são 20 gramas, eu tenho 68% do tempo, ou 68% das minhas amostras ficaram entre esses dois valores, entre 180 e 220. Com mais dois desvios padrões, ou seja, um para cada lado, eu tenho 95,46%, ou seja, entre 160, olha lá, entre 160 e 240, eu tenho 95,46%. Minha memória não está muito boa ainda. Então, eu fico 95,45% do tempo, 95,46% do tempo não, dos produtos que eu estou produzindo estão entre 160 gramas e 240 gramas. Legal? E quando eu jogo mais um desvio padrão para o lado, ou seja, fico 3 para cá e 3 para cá, eu estou alcançando 99,73% das ocorrências, ou seja, 99,73% dos meus produtos estão entre, vamos lá, 140 e 260. Legal? Então, entre 140 e 260, eu estou 99% dos meus produtos estão nessa faixa. E eu sei que entre 180 e 220, eu tenho 68% das faixas. Então, olhando para essa distribuição, a gente consegue agora pensar assim, eu tenho um produto do seu Manuel, o que acontece com ele? Ele varia, está oscilando lá entre 10 e 90, ok? Entre 10 e 90. Esses 10 e 90 vai ter uma distribuição, a média vai estar mais ou menos 50, vai ter um desvio padrão. Então, nós vamos usar essa média e esse desvio padrão calculado para poder chegar naquele consumo de certeza que a gente usou, que foi 60% lá. Só que nós vamos fazer um exemplo com os números um pouquinho diferentes, mas vamos fazer agora pelo Excel. Legal? Bom, pessoal, agora nós vamos no Excel aqui, nós vamos fazer aquele exercício. Essa aqui é a planilha que vocês vão fazer. Aqui tem o resultado dela. Eu vou entregar essas duas para vocês, tá bom? E vocês vão poder depois olhar as funções que eu usei para criar cada passo disso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o vídeo, né? Para vocês verem cada passo que eu utilizei para calcular e poder analisar, tá bom? Então, vamos lá brincar um pouquinho. Aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro no nosso exercício aqui. O que é o nosso exercício? Nós vamos falar da fábrica de móveis Woodface, que em inglês quer dizer cara de pau. Produz móveis com design diferenciados em MDF, para tanto consome vapor produzido por caldeira de óleo diesel. Esse óleo diesel precisa ter um estoque dele. E o gerente de produção quer que ele dure, ele quer ter um estoque baseado em 85% de certeza de possuir esse estoque numa necessidade. Tá bom? Então, nós vamos calcular isso e vamos calcular também o ponto de reposição. Perfeito? Os valores estão aqui, o resultado. Eu vou aqui para essa tela que está vazia, para a gente brincar, lembrando que o resultado de todos os cálculos estão aqui. Tá bom? Vocês vão poder olhar as duas planilhas e vão ver os resultados. Aqui, putz, já coloquei o resultado aqui. Eita, nós. Fico dando de bandeja para o molecada. Eu vou copiar essa planilha aqui para poder fazer o cálculo
nessa daqui, depois eu vou apagá-la e vocês vão ficar só com essa aqui limpa para poder trabalhar. Bom, imagina assim, ó, eu vou marcar isso aqui. Num determinado dia, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Num determinado dia, o consumo de óleo diesel foi de 488 litros. Num outro dia, 504, 512, 516, 474, ou seja, ele está oscilando. E aí nós temos aqui aproximadamente 360 dias de consumo de óleo diesel, tá bom? Então, para a gente dar uma enxergada no que está acontecendo, eu vou fazer um gráfico de linha, marcando esses dois valores aqui, indo até o fim. Olha lá. Vou vir aqui em inserir. Aqui, ó, tá em inserir. Gráfico de linha. Vou pegar esse primeiro mesmo. Não tem jeito, o Excel ele quer me sacanear, tudo quanto é jeito. Essa linha aqui, ó, ele fez a mais, não precisa. Então eu estou clicando nela e vou apertar Delete aqui. Pronto. Ele manteve a escala do gráfico. Vou ter que mexer nessa escala do gráfico aqui. Quer saber? Vou fazer o gráfico de novo. Só que dessa vez eu vou apagá-lo. Dessa vez eu vou marcar só o consumo. Pronto. Já como está tudo 1, 2, 3, 4, só consumo que é a coluna B. Inserir. Gráfico de linhas. Tá lá. Eita, mas é do contra mesmo, né? Vamos mexer na escala desse gráfico aqui. Formatar eixo. Vamos botar entre 400 e 600. Então, mínimo 400 e máximo 600. Estão vendo aqui? Daria até para fazer um pouquinho mais. Mínimo 440 e máximo 580. Ele fez automático. Ele é um cara legal. Então, esse é o gráfico. Estão vendo? Então, ele tem muita oscilação aqui. Percebe? Tem muita oscilação. Então, nós vamos ter que fazer uma distribuição disso, estudar como é que isso acontece. Bom, feito o gráfico, vocês visualizaram. Eu vou clicar no botão direito do mouse aqui e vou mover o gráfico e vou colocar numa nova planilha. Eu vou chamar de consumo de óleo. Consumo diário de óleo diesel. Eu vou deixar essa planilha nova aqui na planilha. Vocês não precisam fazê-la novamente, tá bom? O gráfico vai estar aí só para vocês verem ele pronto. Se vocês quiserem fazer o gráfico como eu fiz, para vocês treinarem, façam e criem um novo gráfico, tá bom? Mas ele vai ficar aqui de qualquer forma. Então, tá ali, criou. Olha ele aqui, ó. Eu só vou aumentar o número aqui, página inicial. Aumento o número, muito pequeno, né, pro meu gosto. Vamos aumentar aqui também. E pronto. Olha o diesel também. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso exercício 2. Aliás, essa aqui devia estar aqui, para lá. Nosso exercício 2. Então vamos fazer o seguinte. O que dá uma vontade louca de fazer? Uma estatística descritiva. É tentar entender como a gente pode descrever esse evento, né? Então, por exemplo, você poderia descrever para alguém um dia desse jeito aqui, um consumo errático desse jeito, tentando falar, ó, o mínimo foi tanto, o máximo foi tanto e na média foi tanto. Então seria assim a descrição mais básica que você vai encontrar, que você vai ter para você fazer é isso aí, média, máximo e mínimo. Então vamos fazer isso aqui então agora juntos, ok? Mínimo tem uma equação, uma função. Eu vou digitá-la aqui. Não, eu vou fazer pelo método clássico, tá bom? Vou aqui em inserir função, tá bom? E vou procurar a função mínimo. Vou digitar mínimo e apareceu mínimo aqui para mim. Aí ela abriu a função. A janelinha está pequena, eu sei.
e eu vou marcar os números que eu quero que ele encontre o mínimo. Então eu vou marcar aqui a coluna que vai de B2 até B361, que é o último valor aqui embaixo. Pronto. Já achou o valor aqui, 444. Então, o valor mínimo do dia, quer dizer, consumo mínimo que aconteceu durante esses 360 dias foi 444 litros. E qual foi o máximo? Tem uma função chamada máximo. Vamos procurar aqui. Clico nesse fx aqui, função de x, e vou digitar aqui em cima para procurar mais fácil. Eu vou colocar máximo. E dou um enter. Dando enter, olha ela aqui, apareceu máximo. Dou um ok. E ela apareceu. Vou marcar de novo a mesma coisa, de B2 até 361. Pronto. Já apareceu o resultado aqui, 572. Então, olha o que aconteceu. O que a gente sabe agora? Que o mínimo de consumo que a gente teve por dia nesse período foi de 444 litros e o máximo foi 572. Aí a pergunta é, qual é a média? Vamos calcular a média, então. Vamos procurar a função aqui. Ok? E vamos escrever média aqui em cima para ele procurar. E ele encontrou um monte de média. Vamos nessa média aqui, ó. A primeira, que é a básica. De novo, marcar todos os valores de consumo aqui do B2 até o B361. O pessoal quer mais... Aqui a média, 499,63. O pessoal que é mais pulsado em Excel deve estar nervoso comigo, eu estou fazendo isso, mas é por uma boa causa. Vamos lá. Bom, agora vem uma coisa diferente, que é o desvio padrão. Eu preciso calcular o desvio padrão disso, para saber o quanto que está desviando da média. Isso porque, em média, nós consumimos 499 litros. Mas no mínimo foi 444, no máximo 572. Então, assim, quanto que oscilou isso? Qual a média de desvio da média? Ou seja, quanto que eu saio da média? Quão distante eu saio da média na média? Então, vamos calcular isso aqui. Vamos de novo na funçãozinha. E vou colocar desvio. Ele vai trazer uma série de funções. Eu vou usar essa aqui. Desvipad.a. Vou repetir. Desvipad.a. Legal? Essa função aqui, ela calcula o desvio padrão amostral, que é o que nos interessa. Vou dar um OK. Marcar de novo B2 até 361. O pessoal do Excel vai ficar louco. Mas é bom que a gente faça isso para os seus colegas, pessoal que não domina muito Excel. Poder ver. Ó, o resultado já está aqui, 20,12. Legal. Então, a nossa curva, a nossa distribuição, o que acontece com ela aqui? Lembra que eu falei na aula, na parte anterior aqui? Então, nós temos praticamente assim, uma média de 500 litros e um desvio padrão de 20. Então, 500 menos 20, 480. 500 mais 20, 520. Então, entre 480 e 520, eu estou 68% do tempo entre esses dois valores. Ou seja, 68% desses 360 dias, eu consumi entre 480 litros e 580 litros. Tá bom? Então, eu vou fazer uma curva acumulada aqui para vocês verem mais ou menos como é que acontece. Como a gente sabe que o mínimo é 444 e o máximo é 572, eu vou fazer a probabilidade de acontecer cada um desses consumos aqui, 440 litros, 450 litros, 460 litros, etc. Para fazer isso, eu vou usar a função distnorm. Então, eu vou colocar aqui normal. Nossa, normal é um monte de coisa. O que me importa aqui é essa aqui, dist.normn. Ok? dist.norm.n. Dá um clique aqui. X é o valor que eu quero, ou seja, qual é a probabilidade de ter 440 litros? Qual é a média? A média está aqui em cima. 499. Eu vou clicar, pessoal, o F4 aqui para travar, tá bom? Porque nós vamos puxar. O desvio padrão, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui onde ele está, que é na célula E5.
e vou apertar o F4 para travar. E no cumulativo aqui eu vou dar 0. 0 significa que não é cumulativo, tá bom? Pronto, tá aí a probabilidade. Aqui vai ter um probleminha que vocês vão ficar bravos comigo. Poxa, qual é a probabilidade de 500 é 1,98% só? Não é 50%? É que aqui nós estamos usando só o valor 500. Então lembra que naquela curva você tem 500, você tem 499, 498 e eles não estão aqui. Por isso que esses valores são pequenos, porque eles representam apenas esse aqui. Então 500 representa 1,98%. Se a gente somar isso aqui, não vai chegar em 100%. Quer ver? 9%. Por quê? Estão faltando muitos valores no meio aí. Tá? Mas agora a gente usar a probabilidade acumulada, aí a coisa muda. Então eu vou de novo. Dist-norm, a mesma função. Ok? X é 440 litros. A média é 500. Aperto o F4. O desvio padrão é o 20 aqui. Também aperto o F4. E aqui no cumulativo eu vou dizer sim. Para dizer sim eu faço 1. Ok? Tá ali. E agora eu vou arrastar. Olha que interessante aqui, já deu acumulado. Então, dá uma olhadinha aqui. Vamos fazer alguma leitura aqui. Pega 490. 31% do tempo, 31% desses 360 dias ficaram abaixo de 490. 50% ficaram abaixo da média, que é 500. Né? 530, 93%. Ou seja, 93% do tempo nós consumimos abaixo de 530, ou seja, entre 440 e 530. E 100% do tempo, obviamente, a gente ficou entre 580 e 440 litros ali, ok? Então, esse valor é essa leitura que você tem que fazer. 97,77% do tempo, nós consumimos 540 litros ou menos, tá? 84% do tempo, 84% daqueles 360 dias, nós consumimos 520 litros ou menos por dia, tá bom? Joia. Então, como o seu Manuel queria 85%, ó, tá mais ou menos aqui, ó. Eu vou até pintar isso aqui de cinza aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. O que ele quer de garantia, né? Lembra que ele pede aqui 85%? Aqui, ó. Né? Só que agora tem um jeito da gente fazer isso de forma invertida. Ou seja, em vez de eu pegar o consumo e ver qual é a probabilidade dele acontecer, eu vou pegar a probabilidade e vou calcular o consumo. Então eu vou usar isso nessa tabelinha aqui do lado. Eu vou pegar aqui e vou usar a função inv_dist_norm, que é essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui normal. Apareceu um monte aqui. Eu vou aqui embaixo, ó, vai aparecer uma invnorm.n. Eu vou clicar nessa. invnorm.n. Aí ele me pede a probabilidade. Qual é a probabilidade? 10%. Qual é a média? Vou de novo lá onde nós calculamos a média, que é 494. Vou apertar o F4, porque eu vou arrastar. E o desvio padrão também. Eu vou lá na célula E5, onde está o desvio padrão, e vou apertar o F4 para travar também. Ok? Pronto. Está ali. Então, se eu quiser considerar 10% de probabilidade, é qualquer consumo até 473. 40% de probabilidade é qualquer consumo até 494, ou seja, até 494 litros eu fiquei 40% do tempo. Tá? 500 vai dar 499, que por um acaso é a média. Né? Bom, 60%, 504. Vamos pegar aqui 80, 516. Significa que 80% do tempo eu consumi 516 litros ou menos. Tá ok? E aqui 90, 99,9 e 85 de novo. Eu coloquei 85 aqui porque é o resultado que está se procurando. Agora deixa eu fazer um comentário legal aqui. Ó. Por que eu coloquei 99,9 e não 100%? Vou colocar 100% aqui, ó, o que vai dar. Estourou.
Por que estourou? Porque 100% de probabilidade é só no infinito que isso acontece. Então, para chegar mais próximo do 55%, do 100%, eu coloquei 99,9%. Tá legal? Percebe isso? Então, 85% dá 520 litros. Traduzindo, 85% do tempo, 85% dos 360 dias, eu consumi 520 litros de diesel ou menos. Certo? Legal? Joia. Então agora nós vamos calcular isso aqui. Vou até pintar de cinza esse negócio aqui. Nós vamos calcular o consumo médio, o consumo no risco e o estoque mínimo. O estoque mínimo é essa equação aqui, que está lá no material que vocês viram agora há pouco. O estoque mínimo é o consumo no risco menos o consumo médio vezes o prazo de entrega. O prazo de entrega são 15 dias. Qual é o consumo médio? O consumo médio nós já calculamos lá em cima, que é a média. Eu vou lá em cima de novo, ó. 499. Qual é o consumo no risco? O consumo no risco é o risco que eu escolhi, que foi 85%. São 520. Então aqui eu vou dar um igual e vou amarrar essa célula aqui, que é o 520. 520. Então agora eu posso calcular o estoque mínimo. Então o estoque mínimo vai ser igual a quê? Vai ser igual, abre parênteses, o estoque, o consumo no risco, que me interessa, menos o consumo médio, abre parênteses, vezes o tempo de entrega. Tá bom? Então, olhem direitinho aqui. Eu vou fazer de novo. Vamos fazer de novo? Melhor, né? Igual, abre parênteses, o consumo no risco, que é o que eu quero ter. Quero ter uma certeza de 85%, portanto 15% de risco. Eu quero menos o consumo médio, que é 499, fecha parênteses, tudo isso vezes 15 dias. Tá bom? E aí vou dar um Enter. Pomba, 312 litros de diesel. O que é a leitura que eu faço? Eu preciso ter como estoque de segurança 312 litros de diesel. Esses 312 litros de diesel vai permitir porque é o seguinte, se na média eu consumo 499, se durante esses 15 dias que eu fiz a compra, que eu fiz o pedido, ó, ligo lá para a distribuidora de diesel e falo, ó, me manda mais um lote de diesel. Legal. Até chegar esse novo lote, se o meu consumo acelerar de 499 médio para 520, eu tenho um estoque para suportar isso. Entendeu? Olha de novo. Então, você está lá, imagina que você é dono de um posto de gasolina. Você comprou, chegou num nível ali, você vai comprar diesel. E a tua média de venda é de 499 litros de diesel por dia. Você está contando que se acelerar para 520 litros por dia nesses 15 dias, você vai ter diesel suficiente para não zerar o estoque até chegar aos 15 dias. Entendeu? É essa a leitura que a gente faz. Tá bom? Vamos passar isso para 90%. Olha como é que cresce. Sai de 312 para 386. Ah, eu quero ter 95% de certeza. Olha, vai para 496. 5% a mais de certeza entre 90 e 95 vai de 386 para 496. Então agora eu queria que vocês calculassem isso aqui para mim. Fizessem esse valor aqui para vocês enxergarem essa diferença melhor. Tá? Eu vou colocar os valores aqui, 70%. Dá quanto aqui? Deixa eu ver. 158 litros. Deixa eu digitar aqui. 158 litros. Para a gente poder debater. Vou digitar aqui 80%. 254 litros. Com 85%, né, que ele pede. Dá 312 litros. Com 90%, 386. Olha como é que está subindo. E com 95%, 496. Então, olha só. Se eu estou com 85%, eu quero só um risco de 15% de probabilidade de perder, de ficar sem diesel para poder vender. Legal? Então, eu deixo um estoque de 312 litros. Se eu quiser que essa probabilidade seja menor,
seja de 10%, ou seja, eu quero ter 90% de certeza, esse estoque já salta para 385. Só 5% a mais de risco. E se eu quiser ter 95% de certeza, ou seja, 5% só de probabilidade de perder, de não ter diesel para vender, esse estoque já salta para 496. Veja como cresce o estoque. Esse estoque de segurança fica lá parado. Então, você como gestor precisa ter saber lidar com o risco e avaliar, em vez de você querer fazer um troço assim, por exemplo, 99% de chance, vai para 700 litros de estoque que você tem que deixar lá no seu posto de gasolina para não correr risco nenhum de desabastecimento. Será que vale a pena você deixar essa quantidade toda de dinheiro ali parado? É uma pergunta que você vai se fazer. Legal? Durante a aula nós vamos discutir esses assuntos. Perfeito? Eu vou parar por aqui e a gente se vê. Até mais, moçada.